A palavra de Deus é viva e eficaz. É poderosa para salvar, restaurar, empoderar e enviar. Por isso, prepare-se. Você está prestes a ter um encontro com ela. Sabemos que o Senhor já fez grandes coisas até aqui, mas ainda há uma mensagem especial para o seu coração. Você está preparado? Para acompanhar a mensagem e os versículos usados, preparamos um esboço digital que está disponível no aplicativo Igreja da Cidade, disponível para Android e para iOS, e em nosso site, que pode ser acessado através do QR Code. Vamos juntos, com muita expectativa, receber tudo aquilo que Deus tem para nós neste ano sobrenatural. Nós estamos tomando a oportunidade do filme Divertidamente, que tem feito a gente pensar. O primeiro filme já foi muito bom. Foi tão gostoso pensar um pouquinho em como funcionam as nossas emoções através do primeiro filme. Mas agora no segundo, poxa, quase todo mundo está indo no cinema. Por quê? Porque o filme nos leva mesmo a reflexões muito importantes sobre a gente. E para Deus, isso é muito importante. Deus se importa com você completamente. Tudo que diz respeito a você é importante para papai. E Ele quer conversar contigo sobre todas as coisas da sua vida, inclusive sobre as suas emoções. Na semana passada a gente falou sobre algumas, essa semana nós vamos conversar um pouquinho mais. Por quê? Porque Jesus disse em João 10:10 que Ele veio para que a gente tenha vida, e vida plena. Nós tenhamos uma vida de maneira plena, plenamente. O que significa isso? Significa que Jesus tem todos os recursos que a gente precisa para ficar bem. Seja o que for, venha o que vier. Jesus tem todos os recursos para nos ajudar a navegar a história da nossa vida. Bem como a pastora Esther nos lembrou, viver é difícil e as circunstâncias não são Deus. As circunstâncias são a vida é assim mesmo, viver é difícil mesmo. Mas Jesus está conosco. Ele tem o que dizer, Ele tem recursos para mim e para você. Por isso que a gente vai conversar hoje, especialmente sobre algumas emoções que são difíceis para nós. Jesus fez um convite: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Isso está no livro de Mateus, no versículo 28. E a gente está precisando de descanso, é ou não é? Você está cansado? Como é que você está? Eu estou, você está? Eu estou. Dia cheio. A semana nem começou e eu já estou cansada, só de olhar para o que eu tenho que fazer essa semana. Você também? Deus é bom demais, Ele vai ajudar a gente, Ele vai cuidar do nosso coração, Ele vai nos dar forças. E vamos falar sobre esse assunto, porque nem Jesus viveu uma vida fácil. Eu acho impressionante como a Bíblia é verdadeira com a gente, ela não esconde nada. Jesus viveu uma vida bem difícil. Por quê? Para te mostrar que há recursos. Ele atravessou situações bem complicadas. Não se fala de José depois da visita de Jesus ao templo, que a Bíblia registra, ele tinha mais ou menos 12 anos de idade. Pode ser, é provável que Jesus tenha perdido o pai muito cedo. Quem era José? Esse protetor que cuidou de Maria quando ela engravidou do Espírito Santo de Deus, que cuidou de Jesus. E de repente pode ser que Jesus tenha ficado sem esse protetor, sem esse pai aqui na terra. Mas ele tinha um pai celestial. Jesus nasceu numa situação de pobreza, de dificuldade financeira, dentro de um povo que era oprimido por outro povo. Ele entende você. Ele sabe o que está passando no seu coração. Ele compreende todos os seus sentimentos, porque Ele
literalmente andou no nosso corpo, na nossa carne. Ele foi como nós. E enquanto ele estava aqui, ele nunca escondeu as emoções dele. Ele chorou sobre Jerusalém, porque Jerusalém rejeitava os profetas e a palavra de Deus. Ele chorou quando o amigo dele morreu. A Bíblia registra isso. Ele ficou indignado quando mercadores tentaram usar a casa de Deus como um lugar para angariar lucro para si mesmo. Ele disse: tirem essas coisas daqui. Parem de fazer da casa de meu pai um mercado. Diz a Bíblia que ele virou as mesas, que ele fez um escarcéu. Na hora que precisou ficar muito bravo, ele ficou muito bravo e com justiça. Ele é igual nas sensações, nos sentimentos. Ele também sabe como nós nos indignamos, ele sabe como nós nos entristecemos, ele sabe como nós nos preocupamos. Ele tem recursos, gente. Ele tem recursos para você hoje. Ele tem o que dizer para você hoje sobre o que você está sentindo. Uma vez Marta estava toda aflita, preocupada com um monte de coisa que ela tinha que fazer em casa. Diz a palavra de Deus que Jesus só chamou assim: Marta, Marta, você está preocupada, inquieta com muitas coisas. Aí ele continuou: mas só uma importante. E talvez hoje ele quer te dizer isso: oh querido, oh querida, você está tão inquieto, preocupado com tantas coisas, mas há uma que é muito importante. Nós vamos falar sobre ela aqui e agora. As emoções, elas são muito importantes para nós. Você sabe, né? Elas ajudam a gente também. Elas nos ajudam a viver de uma maneira mais expressiva. Elas nos preparam para algumas situações. Elas nos impulsionam para as outras. É muito gostoso expressar alegria, por exemplo. Faz bem para todo o ambiente. A tristeza também tem o seu papel. Ela é importante para a nossa vida também. A verdade é que as emoções, elas podem resolver problemas, mas elas também podem agravar problemas. Você sabe, né? Aí o que acontece? Nós precisamos trabalhar para que a gente possa usar isso que Deus nos deu, as nossas emoções, de uma maneira que nos ajude, que nos faça bem. Jesus quer trazer saúde e equilíbrio para as suas emoções, para as minhas emoções. Por isso a gente vai olhar para a palavra de Deus, vai olhar para o exemplo de Jesus. E em primeiro lugar, eu queria conversar com você sobre algo assim super presente: ansiedade. Está todo mundo ansioso hoje em dia, né? A gente olha para um lado, as pessoas, nossa, ansiedade. A gente olha para o outro, nossa, ansiedade. As pessoas olham o tempo todo, estão sofrendo com ansiedade. A ansiedade está presente em todos os lugares, especialmente depois da pandemia, porque quando a Covid chegou, ela retirou da gente um elemento muito importante, que é a previsibilidade. De uma hora para outra, a gente entendeu que o mundo pode parar, que as coisas podem ficar completamente diferentes de um dia para o outro. A gente entendeu que as coisas não são tão previsíveis assim. Aí o que aconteceu? A gente começou a ter acentuada uma tendência que já é nossa, a tendência de preocupar-se com coisas que ainda não aconteceram. Ou seja, a gente fica se ocupando com situações que estão lá no futuro. Essa preocupação com as coisas que talvez ainda nem aconteceram, ela tem uma relação profunda com a ansiedade. Alguns falaram que a ansiedade é excesso de futuro. Preocupar-se. Tem uma pequena frase, 2 palavrinhas, apenas 3 letrinhas, mas elas mexem demais com a gente. O tal do e se.
A gente fica agoniado o tempo todo com esse e se. E se eu ficar doente? E se eu perder dinheiro? E se os meus queridos morrerem? E se eu for assaltado? E se eu não passar na entrevista? E se eu perder o emprego? E se eu não conseguir fazer o trabalho? E se as pessoas não gostarem de mim? E se, esse é tão danoso, é um veneno para a mente, para o coração. Essa preocupação tem a capacidade de liberar hormônios, substâncias no nosso organismo que causam sintomas físicos acentuados. O coração bate mais forte, a mão muito gelada, nó no estômago, tensão muscular, insônia, perturbações no intestino, tantas coisas em função do medo do que pode acontecer no futuro. A ansiedade, ela é um problema sério para todo mundo, porque ela nos faz perder tempo e energia com coisas que talvez nem venham a acontecer. Mas Jesus tem recursos para isso, Ele quer nos ajudar. Uma vez Ele falou na palavra de Deus: não busquem ansiosamente o que hão de comer ou beber, não se preocupem com isso. Lucas 12, 29. A gente olha para um negócio desse na palavra de Deus e pensa: mas como é que eu não vou me preocupar? A situação financeira é tão grave. O que Jesus está falando aqui? Jesus está falando, mesmo que a situação seja muito difícil, eu tenho recursos para você. Existe um porto, existe um lugar de descanso. Existe um ambiente onde você pode descansar o seu coração e não se preocupar das coisas que ainda virão. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Ele tem cuidado de vocês, tem que ser muito grande, tem que ser muito forte. A gente precisa colocar nossa mente, o nosso coração nessa verdade, nessa realidade. Deus está cuidando. Ele está do seu lado. Você pode ter até a impressão de que Deus está contra você. Não existe mentira mais cruel. Deus não é contra, nunca foi. Ele é por você. Ele luta por você. Ele está com você. Nós precisamos trabalhar com a ansiedade, nós precisamos colocar ela no lugar certo. A Viviane Rabelo gravou um vídeo para a gente, dando para a gente dicas muito, muito importantes para a gente trabalhar com a ansiedade. Assista comigo agora. Olá, eu sou Viviane Rabelo, sou pastora de rede aqui na Igreja da Cidade em São José dos Campos e também sou líder de GDC. As emoções, elas fazem parte daquilo que nós somos, daquilo que Deus nos criou para ser. Ele nos dotou dessas emoções e isso é tão especial. Muitas delas são benéficas para nós, mas algumas delas podem ser danosas. E uma delas que talvez tenha atrapalhado o nosso modo de viver e de ver o mundo é a ansiedade. Nós vivemos no mundo ansioso, nós vivemos no mundo cada vez mais ansioso. Mas como é que nós podemos fazer para que a ansiedade ela não cause nenhum tipo de frustração, nenhum tipo de paralisia na nossa vida? A ansiedade ela pode ser benéfica, sim, quando a gente reage por conta de algo bom que vai acontecer, uma surpresa ou algo mesmo, uma mudança na nossa vida. Mas a partir do momento que ela nos atrapalha, que ela nos paralisa, nós precisamos levar isso aos pés da cruz. A Bíblia fala sobre isso, sobre lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Então eu quero deixar para você 3 formas de lidar com a ansiedade. A primeira delas é identifique qual o gatilho que tem despertado a ansiedade na sua vida, o que tem tirado a sua paz, roubado a sua alegria.
A partir do momento que você identifica o que é o gatilho, você pula para a segunda etapa, que é a da contemplação. Eu tenho trazido isso para o meu dia a dia. Olhar em volta, aquilo que Deus tem feito, quem Ele é, o que Ele fez por mim, o que Ele ainda vai fazer por mim. Isso eu vou trocando as minhas lentes para as situações ao meu redor. E a última delas é: tenha uma linguagem de amor com seu pai, talvez por meio de uma canção, por meio de um livro, uma pessoa, um café numa tarde. Ele vai te trazer respostas, ele vai trazer formas de você lidar com aquilo que tem roubado a sua paz. Que a partir de hoje você possa escolher viver e desfrutar da paz que Ele pode te dar e dessa forma viver uma vida livre da ansiedade e daquilo que tem te paralisado. Que Deus abençoe. Que precioso, isso está disponível para a gente. Ela pediu: identifica aquilo que está perturbando o seu coração, identifica aquilo que está fazendo mal, que está trazendo preocupação para você. E eu queria te convidar para, nesse momento, junto comigo agora, fazer uma entrega a Jesus. Feche os seus olhos um instantinho. Dá uma respiradinha um pouquinho mais fundo. E com os olhos da fé, com a imaginação santa que Deus deu para você, pegue isso que hoje está preocupando, está causando ansiedade, e entregue para Jesus. Imagine as suas mãos se estendendo e entregando nas mãos de Jesus isso que hoje faz você sofrer, preocupado, ansioso. Jesus, nós estamos entregando para Ti, Deus, o que tem nos afligido e nos preocupado. Nós reconhecemos, sim, tem tanta coisa nos afligindo, tantas coisas acontecendo, Jesus. Tantos problemas para a gente enfrentar nessa semana que vem agora, mas nós realmente queremos entregar para o Senhor. Nós realmente queremos confiar no Seu agir, no Seu jeito maravilhoso de fazer o impossível acontecer, nos Seus milagres. Nós queremos entregar para o Senhor toda a nossa ansiedade agora. Em nome de Jesus. Ainda com seus olhos fechados, eu queria te convidar para contemplar a bondade de Deus, como a Esther nos convidou faz tão pouco tempo, relembrando algo bom que Deus fez por você recentemente. Contemple. E quem sabe agora juntos nós podemos entregar em linguagem de amor a Deus uma pequena canção dizendo: te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar, te agradeço. Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Nós descansamos, Jesus, o nosso coração na verdade de que o Senhor morreu na cruz para nos libertar e salvar. E tudo isso que nos preocupa, nós vamos deixar nas Tuas mãos. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Ajude o seu cérebro a confiar em quem Jesus é. Ajude o seu cérebro a lembrar todos os dias que Deus está com você. Ajude, traga memória, tudo que te dá esperança, como a palavra de Deus pede. Ajude o seu cérebro a sair desse modo preocupação.
Nem que você tenha que sair cantando por aí, né? Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido. A gratidão coloca o nosso coração no lugar. A gratidão nos ajuda a lembrar quem Deus é e o que Ele está fazendo. E a ansiedade vai diminuindo, até porque o seu cérebro corta o ciclo de liberação de hormônios que vão provocando todos aqueles sintomas que fazem você se sentir pior ainda. Quando você foca o seu pensamento em Deus, em quem Ele é e no que Ele está fazendo por você, é claro que você deve procurar ajuda. Não fique sozinho no processo. A gente colocou aqui para você algumas coisas para você fazer, mas procure o seu médico. Fale para ele dos seus sintomas físicos. Deixe que ele oriente você. Procure um psicólogo que faça uma boa terapia, que te ajude a compreender as coisas que estão acontecendo. Fale com as pessoas da igreja, peça oração, chame alguém para uma boa conversa, para um desabafo. Use os recursos que Jesus deu para você. Eles estão disponíveis. E continue contemplando a bondade de Deus. Continue falando com Ele todos os dias. Amém, amém. Tem outra coisa que eu queria conversar com você hoje, que às vezes é gatilho para a ansiedade, inclusive. Eu queria te pedir para entregar nas mãos de Jesus toda a inveja que pode haver no seu coração. A inveja é uma das emoções que o filme aborda, o Divertidamente. E ela é danosa, ela é um veneno. Por quê? Porque ela parte de um negócio que ninguém pode fazer consigo mesmo, que é a comparação. A comparação é altamente destrutiva. Livrem-se, pois, de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Joga fora essa sensação de que o outro tem mais, a vida é injusta com você, tem coisas que você deveria ter e não tem. Corta esse tipo de pensamento pela raiz. Foca de novo na gratidão. Foca naquilo que você está vivendo. A inveja é um sentimento de desagrado ou ressentimento em relação à felicidade, sucesso, conquistas ou qualidades de outra pessoa. É uma emoção negativa que surge quando alguém deseja o que o outro possui e sente frustração por não ter alcançado isso que o outro tem. O Instagram é uma bênção. A gente fica conhecendo algumas coisas, tendo notícias e trocando notícias com as pessoas, mas ele provoca essa comparação também. As mídias sociais, elas ficam o tempo todo falando para a gente do que a gente não tem. A gente é levado até pela cultura, né, a olhar para o que o outro tem e querer também. A gente quer o emprego, a gente quer o tênis, a gente quer a roupa, a gente quer tudo que o outro tem. Isso faz um mal tão grande. Primeiro porque é isso, é comparação. A Bíblia diz que a gente precisa aprender a viver, primeiro, se alegrando com o outro. Então, quando o outro tem uma promoção ou ganha um presente muito bonito, eu preciso aprender a ficar contente, alegre mesmo com essa pessoa. Mas não me comparar. Eu preciso agradecer a Deus o que eu tenho. Eu preciso agradecer a Deus onde eu estou. Eu preciso agradecer a Deus a realidade onde eu estou. E a partir disso, Deus vai me abençoar. Com certeza vai. Mas a inveja, ela precisa ser retirada da nossa vida. Amém? Amém. Não se compare. Amém. Não olhe para o que o outro tem. Amém.
Busque agradecer todos os dias o que você tem. E em terceiro lugar, entregue para Jesus todo o tédio da sua vida. Tédio é uma outra emoção que aparece no Divertidamente. Mas olha só, olha a definição que nós encontramos. O tédio é um estado de falta de interesse, falta de motivação, falta de entusiasmo em relação às atividades ou situações que estão sendo vivenciadas. Pensa numa coisa que atinge muita gente. Falta de interesse. Tédio é uma situação complicada, porque ela rouba a alegria de viver pequenas coisas, a alegria de fazer um arroz, a alegria de ver um filminho bobo, a alegria de dar um abraço. Falta de interesse, motivação ou entusiasmo em relação às atividades. Deixa eu te falar uma coisa. Eu comecei dizendo aqui do seu papel na igreja, como você é importante. Na família. Eu queria dizer para você de novo a importância do seu abraço. Se você entrar num elevador e se você falar bom dia com um sorriso nos lábios, você pode mudar o dia das pessoas que estão no elevador. Se você chegar no trabalho e se propuser um abraço a alguém, de repente você vai mudar a história dessa pessoa com um abraço. Eu acredito nisso de todo o meu coração. Você tem propósito, você tem missão. E não é essa coisa enorme, gigante, escalafobética de, sei lá, ser o presidente de não sei aonde. Não! É dar um abraço todo dia em alguém que está precisando, para mudar a vida dessa pessoa, em nome de Jesus. Esse senso de que você é importante, de que você afeta os ambientes onde você está, vai levar embora todo o tédio. Você vai focar naquilo que você pode fazer. Tem uma historinha muito antiga mesmo, de um menininho que foi para a praia e de manhã bem cedo o mar tinha jogado um monte de estrela do mar na praia inteira assim. A praia ficou forrada de estrelinhas do mar. E o menininho chegou e começou, ele catava uma, jogava. Aí ele catava outra, jogava. Alguém chegou para ele e falou assim: menino, para com isso, você nunca vai conseguir jogar todas elas de volta no mar. Aí o menininho pegou mais uma, jogou mais essa, eu joguei. Às vezes a gente fica paralisado com essa sensação de que a gente não pode mudar o mundo, e não pode mesmo. Mas a gente pode mudar a história de uma pessoa. Uma pessoa. Obrigado, Jesus! Obrigado, Jesus! Então não tem tédio que vai nos parar. Se você colocar na sua cabeça a sua importância, a importância do seu abraço. Quer ver? Faz um favor para mim. Abraça quem está aí do lado, bem forte. Fala assim: Deus te abençoe! Muito! Oh, coisa boa, deliciosa. Um abraço bem forte, bem dado. É bênção, é remédio, é incentivo. Aleluia! A sua vida faz diferença. A sua vida é importante. Em Romanos 8:35, o Senhor nos faz uma pergunta: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação ou a angústia? Isso é tão verdade, mas fala comigo, às vezes a gente está tão atribulado, tão angustiado, que a gente se separa do amor de Deus, né? A gente está tão angustiado que a gente não consegue dar um abraço,
A gente está tão angustiado que a gente quer sair da igreja. A gente está tão atribulado que a gente não quer mais fazer nada para Deus. E a gente se separa do amor de Deus e do que Ele quer realizar através da nossa vida, por causa da tribulação, da angústia, das coisas que acontecem na vida. Em nome de Jesus, não. Em nome de Jesus, assume a sua missão de vida, a sua história, e vive o que você tem a viver ao lado de Deus. De novo, pequenas coisas, um sorriso, um abraço, um Deus te abençoe, um Jesus está te ajudando, um posso orar por você. São coisas pequenas, mas são tão importantes. Amém? Juntos, em nome de Jesus, mais uma coisa. Entregue nas mãos de Jesus toda a sua vergonha. A vergonha também é um sentimento, uma emoção que foi trabalhada no filme, no Divertidamente. E ela judia da gente. Porque a vergonha normalmente é resultado de uma culpa. A gente fica lembrando do que a gente deveria fazer e não fez. A gente fica lembrando do que a gente não deveria fazer e fez. A gente fica lembrando do erro, do problema que a gente causou. E a vergonha, ela se torna um lugar de paralisia. Jesus nunca quis isso para nós. Nunca. A Adrine também gravou um vídeo para a gente falando sobre a vergonha. Vamos assistir juntos. Olá, eu me chamo Adrine, sou psicóloga clínica, estou como coordenadora do curso de Psicologia da Faculdade Cristã da Cidade e fui convidada a estar aqui com vocês falando um pouquinho sobre vergonha. E olha, eu acho que me deu um pouquinho de vergonha para eu vir gravar isso aqui para vocês. Brincadeiras à parte, falando um pouquinho sobre vergonha e definindo-a, a gente começa a entender que a vergonha é uma emoção que possivelmente causa um desconforto, um sofrimento, e ela está relacionada ao aspecto dos pensamentos distorcidos que nós temos sobre nós mesmos e possivelmente sobre como o outro também nos vê. É uma maneira que nós temos de julgar se agimos de forma adequada ou não. E, consequentemente, falando agora sobre o aspecto da psicologia cognitiva comportamental, ela vai falar que a vergonha ela passa pela interação entre os pensamentos, emoções e comportamentos. Por um exemplo, quando nós começamos a ter um pensamento achando que nós somos pessoas fracassadas ou inapropriadas ou nunca conseguimos aquilo que nós queremos, consequentemente, isso nos leva a ter a vergonha. E o nosso comportamento passa a ser também um comportamento evitativo e de retraimento. Pensando nesse processo de funcionamento, isso acaba sendo recorrente. E aí nós precisamos utilizar algumas estratégias para podermos superá-las e enfrentar. Pensando nessas estratégias de como superar a vergonha, eu vou trazer aqui para vocês 3 formas que nós utilizamos na abordagem cognitiva comportamental. Diversas formas são utilizadas, mas 3 eu acredito que serão importantes para trazermos aqui. Pensando no número 1, que seria você identificar e desafiar os seus pensamentos. Observe, esses pensamentos, ele tem um embasamento real ou ele é fruto da sua imaginação? Sempre questione esse tipo de pensamento. Pensando dessa forma, você pode depois reestruturar as suas crenças centrais. Esse é o ponto 2. Reestruture as suas crenças centrais. Por exemplo, crenças de que eu sou um fracasso, de que nada dá certo para mim, acaba sendo uma crença que você se sente rejeitado e, consequentemente, você se afasta das pessoas. E você pode corrigi-las por tipo de crenças, eu sou uma filha amada de Deus. Ou até mesmo uma crença do tipo, eu sou digna de respeito e aceitação, mesmo que eu cometa erros. E o terceiro ponto é você fazer exposição gradual. Vá se expondo de forma gradativa às situações que você se sente constrangido ou envergonhado por alguma situação. Comece de forma leve, minimamente desafiadora, e conforme você for superando e aumentando a sua coragem, você vai superando a vergonha. Espero ter ajudado, colaborado e que você possa continuar cuidando das suas emoções. Deus abençoe. Sim, ela nos deu dicas importantes.
A Adri é tão preciosa, junto com a Viviane, são uma bênção para a gente. O fato é, Jesus morreu na cruz para nos libertar de toda culpa e vergonha. Quando nós continuamos acreditando que não somos dignos, que não temos condições, ou que nós não podemos isso ou aquilo, nós estamos acreditando em coisas que não são verdade. Porque o sangue poderoso de Jesus Cristo de Nazaré é suficiente para nos perdoar de qualquer coisa. E a Bíblia nos diz, em Romanos 8 também, que não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ou seja, a cruz de Cristo é suficiente para nos libertar de toda vergonha e culpa. E nós precisamos, como a Adriane falou, desafiar esses pensamentos ruins, essa culpa, essa vergonha que nos martiriza. A gente tem que desafiar, isso não é verdade. A cruz de Cristo é suficiente para nos libertar de toda vergonha, para nos ajudar a andar de cabeça erguida, a acreditar no que a palavra diz. Sabe, o acusador tem um nome, o nome dele é Diabo, ele é o acusador. Deus é o perdoador. Ele nunca vai te acusar. Deus é o resgatador. Deus é o restaurador. Hoje você precisa decidir em quem você acredita. Você acredita no acusador, que é o diabo, ou você acredita no resgatador, no restaurador, no perdoador, que é Deus? Deus não coloca peso de vergonha sobre você. Ele não faz isso. Em lugar da vergonha que sofreu, o meu povo receberá porção dupla. E ao invés da humilhação, ele se regozijará em sua herança, pois herdará a porção dupla em sua terra e terá alegria eterna. É isso que Deus tem para nós. Agora, à luz do que você acabou de receber, esta palavra da fé, qual é a sua resposta? A palavra mais poderosa é arrependimento. Quando nós nos arrependemos e cremos, a palavra de Deus entra em nossa mente, em nosso coração e nos transforma. Algumas pessoas ouvem e não dão nenhuma resposta, mas eu acredito que hoje o Espírito Santo tocou você de forma especial. Qual é a sua resposta? Hoje, você quer receber Jesus como seu Salvador e Senhor pessoal? Pode levantar a mão aonde você está. Deus abençoe a sua vida. Que Jesus Cristo agora seja seu Salvador e Senhor. Será que você que está afastado também não é hora de você se arrepender e receber esta bênção de voltar para Jesus e para a igreja? Se esta é a sua decisão, também Deus abençoe a sua vida. E você que se batizou, talvez bebê, isto não foi pecado, mas não foi uma decisão que trouxe mudança para a sua vida, porque o infante não tem vontade própria e ele não tem do que se arrepender. Mas agora você ouviu esta palavra e você quer de fato ser batizado, porque agora você entendeu. Então, a sua mãe, o seu pai, um padrinho pode ter levado você para ser batizado pequeno, mas Jesus não foi levado por Maria e José. O batismo bíblico, ele não é só por imersão, mas ele é também precedido de uma decisão de arrependimento. Você quer, agora que entende que é um pecador, também ser batizado? Amém? Deus abençoe e, por favor, entre em contato conosco. Aproxima o seu smartphone do QR Code que aparece na tua tela.
Se você aceitou Jesus, se você quer se reconciliar na fé e voltar para a igreja, se você quer ser batizado, neste exato momento, preencha essa ficha online e mande os seus dados para nós. Nós não vamos compartilhar com ninguém a sua decisão, mas vamos entrar em contato com você. Então, seja muito bem-vindo e que Deus te abençoe. Estamos felizes, estamos em festa pela sua decisão hoje. Que Deus te abençoe e vamos juntos viver um dia de cada vez a nossa fé em Jesus. Seja muito bem-vindo à família Igreja da Cidade, a sua família para você pertencer. Deus te abençoe. Muito obrigado.